esse início de trabalho. Sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe tem muita importância, temos que continuar trabalhando. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é A Chama do Discípulo. É muito importante assim saber que o discípulo que faz a ligação são espíritos humanos escolhidos que têm a capacidade de fazer a ligação, por isso eles recebem a chama dos primordialmente criados, para que eles tenham a capacidade de fazer a transmissão. É bem importante assim, porque nos quadros antigos e pintores atuais também tem essa capacidade assim de poder transmitir essa informação através de uma chama sobre a cabeça do discípulo. Mas a chama, ela também tem a parte interna dela, é um funil ou uma antena, que é justamente para aqueles que têm a capacidade de receber as irradiações daquelas informações. Nós sabemos assim que o som anda junto com a cor. Do jeito que tem a capacidade para receber as irradiações, tem a capacidade também para transmitir. Transmite aquelas informações, possibilitando o espírito humano e caminhando com segurança na sua vida. É bem importante assim, porque aqueles que trabalham dentro de si com aquilo que ele precisa, conhecendo as informações, eles vão diminuindo aquela condição interna que tem, que é aquela força que nos impulsiona. Essa força não diminui, ela é organizada. Quando uma pessoa apresenta uma desarmonia na sua condição física, quer dizer que tem muitos tipos de desarmonia, perda do controle do xixi, a pressão alta, é porque dentro da pessoa ela sente que não está caminhando. Uma pessoa pode ter feito muitas conquistas na sua vida externa, de trabalho, de bens materiais, de viagens realizadas, mas dentro dela, ela não fez nenhum esforço para ela, que dê a ela essa segurança. E a gente vai observando que a segurança é um procedimento de estar próximo da luz. A chama do discípulo é uma condição muito importante, assim, possibilitando que eles recebem as informações, as instruções e transmite naquela condição muito importante que é para a capacidade do espírito humano. No reino do milênio é que vai ficar bem definido assim essa ligação. E cada espírito humano tem que fazer muito esforço de observar como é que ele faz. Porque tem um ensino que é muito importante, que fala assim que quem tu és. Então essa referência, todas as pessoas têm dentro dela uma segurança. Temos uma confusão dentro de nós de achar assim que as coisas externas, as responsabilidades que nós arrumamos, é uma evolução. A pessoa, quando arruma uma responsabilidade, antes ela verificou aquela responsabilidade. Ter filhos, ou fazer aquela compra, ou fazer aquele pagamento, ou fazer aquele passeio. Ela arrumou essa responsabilidade. Corresponder com uma coisa que ela arrumou não é evolução. Evoluir é quando a pessoa conhece os ensinos e dentro dela entra naquela condição de harmonizar-se. Essa harmonização vai possibilitando a perspectiva da vida da pessoa. Ela é que tem que ir fazendo a seleção daquilo que serve para ela. Fica bem fácil assim de observar assim que as responsabilidades com família é uma responsabilidade relativa, porque nós conhecemos pessoas que foram embora. A responsabilidade que julgava que tinha com aquele elemento da família não tem mais, parou de existir. O que julgávamos que fosse uma responsabilidade não é. Pode ficar na pessoa uma saudade do período em que conviveu, por ter sido um período bom, daquela convivência que foi agradável. Mas passou, mas a pessoa continua caminhando. A chama do discípulo é uma condição de evoluir. Então esses espíritos humanos que têm a condição de ter a chama,
é porque são qualificados, tiveram esta possibilidade de qualificarem-se para essa missão. E é muito importante, a gente vai observando assim, no caso dos discípulos de Jesus, cada um teve uma condição financeira, uma condição social, uma condição de ser. E o discípulo, ele é qualificado para a qualidade de discípulo. Para a qualidade material, de conhecimento das coisas materiais, ele tem que ter o aprimoramento, ele que tem que desenvolver esta capacidade para ele também liderar na condição material. Na condição espiritual, ele tem a capacidade. Na condição material, ele tem que desenvolver. Temos que trabalhar assim, de ir apresentando as qualificações nossas. E não está relacionado às coisas da matéria grosseira. Porque a gente vai observando assim, uma pessoa que trabalha num sistema financeiro, para a vida interna dela, todas aquelas informações não têm utilidade. Qualificar-se para a vida é numa maneira de burlar-se, o jeito de falar, a maneira de portar-se, ser agradável de ser visto, e sempre naquela condição muito importante assim de elevar-se. Porque quando uma pessoa eleva-se, quando ela tem que dar uma orientação, ela também dá de uma maneira que o outro receba aquelas orientações de uma maneira que ele fica agradecido, não constrangido por ter recebido a informação, mas de uma maneira de agradecimento porque o jeito que falou. Isso é bem interessante, porque a gente vai observando com criança. O jeito da criança é o jeito dos adultos. Se os adultos descuidam e deixam aquela criança muito próxima deles, daqui a pouco aquela criança está falando igual os adultos e falando dos assuntos dos adultos. E a criança nem apresenta ainda uma fase de adolescência. Então a criança se apresenta mesmo na fase de criança. O cuidado do adulto e observando as suas palavras e observando assim a maneira de, quando falar, ser uma fala agradável. Os discípulos apresentam esta condição e os que não apresentaram, eles têm que desenvolver a capacidade de apresentar. Uma fala tem que ser sempre numa maneira construtiva. Pode achar sim que tem muitos defeitos. Temos a facilidade de ver defeito nos outros, mas nós temos a facilidade também de desenvolver uma maneira de ver como a pessoa pode melhorar-se. A solução. Na nossa vida diária, precisamos de desenvolver um jeito de ter a solução. Quando apresenta assim, aqueles com quem esse convive, vai ficando bom também. Vai desenvolvendo uma maneira de confiança. Isso é bem interessante porque a gente sabe assim que a criança pega na mão do adulto e o adulto está fazendo aquela caminhada, atravessando aquela rua e a criança nem preocupa, continua segurando na mão do adulto e ela vai pulando, ela vai correndo, ela vai brincando e ela nem preocupa porque ela se encontra numa condição de segura. Quando acontece da criança não segurar na mão do adulto, o adulto é que não se sente seguro. Ele sabe assim que dentro dele a responsabilidade é dele. Então essa condição bem importante assim de nós termos a responsabilidade e de cuidar bem da responsabilidade que nós temos. E a gente vai confirmando assim, quando essa criança fica maior um pouco, ela mesma não quer segurar a mão do adulto ou o adulto larga a mão dessa criança para que ela caminhe por ela mesma. Ela já apresentou a maturidade suficiente. Na nossa condição de espírito humano, numa condição de desenvolver-se, nós temos que apresentar essa segurança para nós mesmos. O cuidado não é com as outras pessoas, o cuidado é sempre conosco. Nós sabemos assim que aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, dentro de nós é registrado. Precisa de lembrar dos seus registros de uma maneira que dá a ela aquela alegria por ter tido esta capacidade de apresentar assim.
Para nós voltarmos para a pátria do Espírito, nós temos que saber o grau que nós nos encontramos e qual é o procedimento que estamos tendo. E é muito bom a pessoa ir lembrando assim que não está relacionado a ela ser católica ou protestante ou ela pertencer a um outro segmento. O espírito humano é como ele é. Os rótulos que foram colocados e que a pessoa coloca, nada daquilo serve quando ela larga o corpo de matéria grosseira. O que vai contar é como ela é como ser humano. Isso é que vai contar. Como ela teve o desenvolvimento e como ela está apresentando-se. Essa é uma condição física e é uma condição verdadeira. Não é mais ou menos a vida que nós temos, porque através dos milênios nós fomos aceitando e não fomos fazendo nenhuma verificação. Isso acontece até hoje. Uma pessoa traz um relato, aquele que está mais acordado pergunta como é que ele soube disso, ou como é que ele fez isso. Então ele explica, porque nós só ouvimos e não fazemos uma verificação da procedência daquilo que estamos ouvindo. Então aquele que se encontra mais desperto, ele vai caminhando assim, e a gente pode ir confirmando assim, que a pessoa acabou de ouvir um relato, não perguntou a procedência desse relato, não viu que não tem coerência e começa a verbalizar aquilo que ela ouviu. O cuidado é conosco, não é com as outras pessoas. Nós sabemos assim que nós irradiamos de dentro. A chama do discípulo. Quando nós temos uma limitação, nós sempre vemos assim que apresenta falha no outro. Mas nós temos que lembrarmos assim que se o outro está fazendo um trabalho de ir melhorando, ele vai melhorar-se. E eu tenho que lembrar que aquilo que eu vejo no outro é também, muitas vezes, o que eu tenho. Qual é o procedimento para eu conviver melhor com aquilo que eu tenho e melhorar aquilo que eu tenho? Toda uma existência que nos é possibilitado, nós temos que fazer esse trabalho. Sabemos assim que aqueles pintores, ou eles foram clarividentes, ou receberam essas informações de um clarividente. Nem todos os clarividentes têm o mesmo tipo de visão. A clarividência ela é distribuída de uma forma para uns, de outra forma para outros. Aqueles que viram, para eles, tiveram a necessidade de ver e poder transmitir. Aquela chama está relacionado assim. Faz a ligação com os primordialmente criados com os desenvolvidos, possibilitando assim que o discípulo receba de forma correta aquelas informações e transmite de forma que os espíritos humanos em desenvolvimento assimilam aquelas informações. Isso é uma condição física, porque nós sabemos assim que quando numa empresa tem lá os níveis de funcionários, aquele que vai fazer uma orientação, uma maneira de apresentação de uma informação, de uma instrução, de uma maneira de viver, a linguagem tem que ser de acordo com o nível que aqueles que estão ouvindo. Devido ao fato do nosso conhecimento, então a pessoa tem que também desenvolver a capacidade para transmitir a informação no conhecimento da pessoa. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando numa sala de aula. Então, aqueles novos que chegam recebem a informação de acordo com o seu nível, com a sua linguagem, com a sua maneira de ser, do posicionamento que aqueles professores precisam de continuar tendo naquele ambiente. Os maiores já recebem um outro tipo de orientação, um outro tipo de informação. Nós, na nossa vida interna, nós temos que ter essa condição de nos tornarmos mais evoluídos. E é um trabalho contínuo, porque nós temos que sair da correria do dia a dia. Isso fica bem fácil assim de observar que a pessoa precisa de levantar mais cedo um pouquinho para que ela tenha um tempo para ela, alguns minutos ou um pouco mais, e lembrar assim, ela é que tem que ter as informações. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição de nós termos as informações.
de lembrar assim que as informações elas precisam de serem precisas. Quando recebemos informação, nós também temos já a facilidade de mudar aquela informação. Os discípulos, eles apresentam essa capacidade de transmitir as informações no nosso nível. Sabemos assim que tem grupos de pessoas. Muitas pessoas falam assim que é tribo, mas a gente vai lembrando assim que são tendências, aquele tipo de tendência, aquele tipo de grupo que tem aquelas tendências, que tem aqueles costumes. Então os discípulos, eles vêm com esta capacidade assim de ter aquele formato para aquela tendência. Então aqueles que têm aquelas características vai ter aquele tipo de discípulo. E a mesma coisa assim, no trabalho que a pessoa tem, ela gosta daquele tipo de trabalho, ela tem aquela tendência para ter aquele tipo de trabalho, ter aquele segmento. A gente vai observando a criança pequena, ela assiste um documentário e ela fala que aquela profissão é que ela quer ter. Então ela vai caminhando na vida e depois ela passa a ter aquela profissão. Ela desenvolveu essa condição interna para ter aquela profissão de criança, porque ela gostou daquilo que ela viu e ela sentiu bem vendo aquilo. Para a vida interna nossa, nós temos que fazer também esse tipo de trabalho, de lembrar assim que se a pessoa quer ter segurança, é dentro dela. Se ela quiser ter saúde, é dentro dela. Não é por fora que ela vai ter saúde, não é por fora que ela vai ter segurança. Então a maneira é conhecendo o livro Na Luz da Verdade e fazendo a ligação com as informações e instruções, até termos a capacidade de ter a ligação com o discípulo. Isso vai acontecer no reino do milênio. Essa tendência, essa característica vai ser nessa época sim. Nós temos que nos encontrarmos numa condição de preparados. Isso fica bem fácil assim da gente observar no ambiente de trabalho. Aquele que se encontra preparado, conhecendo as funções, conhecendo a importância do trabalho que a empresa realiza, quando precisa de um representante para representar a empresa, ele é que vai. Isso é verdadeiro. Não se coloca um que chegou agora na empresa ou que já se encontra na empresa há mais tempo e que não fez um trabalho de ter um aprofundamento com as informações que a empresa tem. Esses não serão chamados. Na nossa vida interna é o mesmo procedimento. Só seremos chamados se nós apresentarmos o conhecimento das informações que o livro Na Luz da Verdade nos traz. Assim seremos úteis. Então a condição assim, quando acontece numa empresa, de um funcionário receber uma graduação, de receber um aumento de salário, é justamente ele fez a base, ele conhece os pequenos pormenores que aquela empresa tem. Sabemos assim que no nosso dia a dia não tem pequenas coisas. A mesma coisa do jardineiro. Aquelas plantas que estão surgindo ali naquele canteiro, que o jardineiro conhece, ele sabe que aquelas plantas não vai apresentar uma beleza para aquele jardim. Mesmo sendo pequenininhas, ele já vai retirando. As pequenas coisas que existem dentro de nós, se nós deixarmos, elas ficam grandes. Tem uma expressão muito séria assim que fala assim que quem tem sítio precisa de fazer a manutenção do sítio porque o mato cresce. É assim que falam. Se nós não fizermos um trabalho dentro de nós de tirar aquelas informações, aqueles conceitos que nós recebemos, que já são conceitos milenares, não teremos serventia. Todos os ensinos novos que vão apresentar para nós, nós vamos já fazer a descodificação dele com os conceitos que nós temos. Aquela referência que fala que tudo terá que tornar-se novo, é justamente isso. Nós temos que nos encontrarmos limpos para poder as informações corretas entrar dentro de nós. A chama do discípulo. Quando se vê um quadro com uma chama em cima da cabeça do discípulo,
de um pintor antigo ou de um pintor moderno é justamente isso. Ele teve a capacidade, pela clarividência, de ver a chama, que é uma ligação com os primordialmente criados, com os desenvolvidos, fazendo a ligação das informações dos mensageiros da luz. É a capacidade que precisa de ter para poder fazer essa interligação, de receber a força, de receber a palavra numa forma de força, numa forma de irradiação e de transmitir esta força, que é aquela condição bem importante assim do ser humano na fase de amadurecido e a criança. A gente pode observar assim que muitas mães fazem a linguagem da criança pequenininha, quer dizer que ela teve que descer na linguagem daquela criança com o som que aquela criança está emitindo para aquela criança assimilar aquilo que aquela mãe está querendo. E a gente vai observando assim, muitos criadores colocam um animal novo perto de um animal velho, justamente para que ele aprenda o jeito daquele animal velho, ele vai ficando qualificado conforme aquele criador necessita. Na nossa vida interna, para nós nos qualificarmos em relação aos ensinos, é nós mesmos estudando o livro Na Luz da Verdade e nos impregnando com essas informações, para que nós sejamos aqueles que serão escolhidos. Não é de outra maneira. A chama do discípulo é justamente esse trabalho assim, de ser um intermediário, de possibilitar assim que os seres humanos no processo de desenvolvimento receba as informações de acordo com o nível em que eles se encontram, mas possibilitando assim que cada ser humano desenvolva, não é mais ou menos. Quando a pessoa fala assim que é mais ou menos, aquilo que está sendo feito ficou mais ou menos. Quando está passando uma roupa e fala que passou mais ou menos, mas aquele que vai usar aquela peça que ficou mais ou menos não fica feliz. Aquele alimento que ficou mais ou menos, ele também não será alimentado. O jeito que está vendo aquele alimento e o sabor que aquele alimento está apresentando, então aqueles seres humanos não o alimentarão. Para nós termos essa capacidade de melhorarmos, de nos elevarmos, nós temos que nos esforçarmos. Sabemos assim que a palavra ela tem a sua irradiação. Quando um discípulo vai transmitir uma informação, uma instrução, tem que entrar nessa condição assim, da frequência. Então aqueles que querem melhorar têm que entrar nessa frequência, nessa irradiação. E nós temos que lembrarmos que junto com a frequência e a irradiação também vem a cor. Fica bem fácil assim quando uma pessoa não se veste com as cores que precisam ali, naquela combinação de cores, ele mesmo não sente bem. As cores têm essa importância, a gente vê na criancinha pequena, sempre são cores suaves. Para o adulto é a mesma coisa, ele tem que apresentar numa condição de irradiar de acordo que o seu semelhante se sinta feliz. O discípulo ele tem que lembrar também que ele é qualificado para a parte espiritual, mas a parte material ele também tem que ir desenvolvendo para continuar liderando em todos os aspectos para o seu grupo. A chama do discípulo. Sabemos assim que existe um equilíbrio na criação e nenhum ser humano receberia uma chama se não fosse necessária. A chama é necessária justamente para esta condição de receber, porque precisa de ter os intermediários e a pessoa tem que lembrar assim. Os intermediários têm o grau para transmitir aquelas informações para aqueles seres humanos conforme eles precisam. E os discípulos de Jesus, podemos observar assim que cada um tinha uma maneira, uma cultura, uma maneira social, uma maneira de ser, é justamente o grupo dos seres humanos. Na nossa vida interna é sempre contado o ser humano, o espírito humano, como ele é.
As condições que nós desenvolvemos na matéria grosseira só tem validade se foi feita com, nós diríamos assim, com o coração, com o amor. Porque fora disso não tem nenhuma significação. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando. No preparo de um alimento, quando a gente era criança, o jeito que recebíamos aquele alimento, o jeito que aquele alimento foi preparado, o jeito que frequentemente recebíamos aquele tipo de alimento, é o que marca na vida. Mas o que marcou foi porque o jeito que foi preparado aquele alimento, aquela pessoa que tinha aquela capacidade. Fora desses valores, a gente vai observando que ficam vagas lembranças. Isso é físico, porque só tem valor para cada um que faz quando é feito com amor. Quando é feito com amor, quer dizer assim, quando o Espírito manifestou, quando o Espírito participou. A chama do discípulo é muito importante lembrar assim que é uma necessidade que existe que desses espíritos humanos que já são escolhidos pré-natalmente, porque vêm desenvolvendo a capacidade para ser os intermediários. Quer dizer que entre o mensageiro da luz e os espíritos humanos num processo de desenvolvimento, eles são os intermediários. Isso fica bem fácil assim da gente ver das informações. Quando aconteceu o Pentecostes, então a transformação que eles tiveram. E no caso assim, a gente sabe que teve discípulo de Jesus que não apresentava cultura e apresentaram posteriormente ao Pentecostes, que foi essa realização da chama que eles passaram a ter sobre suas cabeças, que é a ligação dos primordialmente criados, que é o caso que a gente conhece, que passaram a ter o dom da palavra. Então eles passaram a ter a capacidade para ter a condição de transmitir as informações e as instruções do mensageiro da luz. Cada um de nós tem que se esforçar para poder ter a capacidade de receber dessas informações. E nós sabemos assim que aqueles que recebem as informações que fizeram esforço, que tiveram a dedicação, porque na parte física da nossa sobrevivência, aqueles que são promovidos são aqueles que tiveram a capacidade de assimilar aquilo que a empresa precisa. Então, voltar para a pátria do Espírito, cada um tem que lembrar que é ele que tem que voltar e tem que tornar-se novo. E tem que lembrar que para que ele venha a fazer parte dos escolhidos, ele tem que apresentar a condição de ser qualificado. Os discípulos receberam a chama porque era necessário e eles apresentavam a qualificação e, para continuar sendo qualificado, nós sabemos assim que tem que continuar movimentando. Isso fica bem fácil da gente observar quando ganha um prêmio. Aquele que ganhou um prêmio, ele ganhou o prêmio. Um tempo depois, se ele não continuou movimentando, aquele prêmio para de ter a significação. Para nós voltarmos e nos encontrarmos seguros, é o conhecer o livro na luz da verdade. E a pessoa é que tem que fazer esse trabalho. O desenvolvimento a gente vai observando que é sempre num procedimento pessoal, não é mais ou menos, porque toda uma qualificação é para o próprio indivíduo. Para nós voltarmos para a pátria do Espírito, nós temos que saber o grau que nós nos encontramos e qual é o procedimento que estamos tendo. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição de nós termos as informações.